Seguem sendo procurados os 3 suspeitos identificados pelo assassinato do ex-delegado-geral de polícia de São Paulo, Rui Ferraz Fontes. Mais informações chegando ao vivo com o Thiago Muniz. Ainda não há a informação sobre detidos a partir desses pedidos de prisão realizados pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. No total, 3 homens foram efetivamente identificados, tiveram essas identidades divulgadas e são buscados pela polícia. São eles: Luiz Antônio Rodrigues de Miranda, que teria recebido um dos fuzis utilizados na execução, e também foram identificados e são procurados Felipe Avelino da Silva, conhecido como Mascherano, e Flávio Henrique Ferreira de Souza. O Luiz Antônio, a quem eu me referi primeiramente, ele teria pedido que a mulher, que já está presa por envolvimento no caso, fosse ao litoral buscar um dos fuzis utilizados no assassinato. A polícia aponta que essa mulher se chama Daesli Oliveira Pires. Ela foi interrogada e continua detida. O secretário da Segurança Pública de São Paulo diz que ela já tem passagem pela polícia e diz que o próximo passo da investigação é saber onde estão as armas efetivamente. Ele deu essa declaração ontem durante a entrevista coletiva, junto com as outras autoridades da cúpula das polícias do estado de São Paulo, e Guilherme Derrite afirmou que não resta dúvida quanto ao envolvimento do primeiro comando da capital no crime. O que ainda não está efetivamente delineado é por que então que o PCC estaria envolvido. E aí temos essas 2 linhas colocadas pelas autoridades. A primeira delas é se o trabalho ao longo dos anos do delegado Rui Ferraz Fontes, que se notabilizou por estar na linha de frente do combate ao PCC, se esse combate de anos teria rendido a vingança por parte dos criminosos, que então se aproveitaram aí desse momento de aposentadoria para efetivamente se vingar de Rui Ferraz Fontes. A outra hipótese, levantada por Guilherme Derrite e explorada pelas autoridades, é de que o crime poderia ter ocorrido pela atuação do delegado, então, no momento da morte, secretário de administração de Praia Grande, se ele estaria incomodando pessoas ligadas ao crime organizado na cidade. Mas tem que ser gente muito poderosa, né? Porque como o próprio promotor Lincoln Gaquia trouxe pra gente... Desculpa, você vai chamar o Guilherme Derrite vai falar sobre isso, e aí a gente conclui. A dúvida, e a gente não descarta as possibilidades, é se a execução foi motivada por conta do combate ao crime organizado durante toda a carreira do delegado ou por conta de uma atuação atual como secretário municipal em Praia Grande. Agora, que há participação do crime organizado, para nós não resta dúvida. O que existe é uma possibilidade de que seja relacionado à atuação dele como secretário municipal. Uma das coisas que está sendo analisada é justamente isso, eventuais contratos em que o crime organizado, e não é surpresa para ninguém que o crime organizado vem participando em vários setores da economia lícita, tentando lavar dinheiro em contratos públicos. Guilherme Derrite afirmou ainda que a prisão dos envolvidos na morte de Rui Ferraz Fontes é uma questão de honra. A Secretaria da Segurança Pública, como eu disse, está agindo com as polícias de maneira integrada, reforçando o policiamento ostensivo por meio da Polícia Militar e mobilizando unidades especializadas da Polícia Civil na operação para encontrar os criminosos. E é claro que o Ministério Público acompanha, né, Carla? Estava falando do Lincoln Gaquia, da entrevista que ele concedeu aqui e afirmou aqui pra gente que é visível a alienação desses criminosos, dos bandidos que executaram o Dr. Rui, uma ação profissional, de matadores profissionais. De posicionamento tático, né? De equipamento, desde o veículo que foi roubado para fazer, né, para atuar ali, as armas e o posicionamento, a atuação dos criminosos não é qualquer pé de chinelo. Não é o cara que está traficando na esquina que foi ali cooptado para fazer isso, né? Então, a gente imagina que se for gente da Praia Grande que tem algum tipo de desavença ou está agindo em desacordo com a lei envolvendo a prefeitura de Praia Grande, deve ser gente grande, né? Agora é o seguinte, não evoluímos 1 milímetro desde o dia do assassinato. É claro que tem muita coisa que é tocada de maneira sigilosa numa investigação como essa, mas pelo menos publicamente a gente não caminhou nem 1 centímetro, porque essas 2 hipóteses, elas são bem intuitivas, né? Ora, Rui Ferraz Fontes foi morto daquela maneira cinematográfica por pessoas que obviamente têm treinamento, né, tático, ou seja, é crime organizado. Claro que é crime organizado, é intuitivo. Isso aí você não precisa ser delegado do DHPP, você não precisa ser secretário de Segurança Pública para saber.
Nós, naquele dia, falávamos, olha, isso aí é gente treinada. Né? E aí, já que é o crime organizado, ou é pelo conjunto da carreira, ou é pelo trabalho atual. Secretário de Praia Grande, você não precisa ter muito treinamento para saber disso, muita investigação. É completamente intuitivo. Tanto que desde a primeira hora do assassinato, essas duas hipóteses já existiam. E a gente continua com essas duas hipóteses. Né? Já era hora de a gente... Bom, é uma investigação que tem que ser tocada com muito cuidado. E a gente tem total confiança, né, na Polícia Civil de São Paulo, mas ao mesmo tempo, nos últimos tempos, temos visto casos em que grandes mistérios policiais não foram desvendados. E a gente viu muita cabeçada da polícia, por exemplo, no caso, eu sempre esqueço o nome, daquela garota que foi assassinada. Da Vitória? Era Da Vitória? Vitória. Da Vitória. Né? Muito vai e vem, muita informação equivocada, muita prisão de gente que nada tinha a ver com o caso. No caso dos ônibus atacados aqui em São Paulo, a gente ficou abraçado durante semanas àquela hipótese absurda de que aquilo seria um desafio de internet, né? A polícia continuava dizendo talvez um desafio de internet e aquilo acabou e aparentemente jamais saberemos por que estavam atacando os ônibus em São Paulo. Então me preocupa quando a gente vê uma investigação que depois de quase uma semana, quando foi o assassinato? Começo da noite de segunda-feira. Depois de 5 dias a gente não evoluiu tanto quanto gostaríamos, pelo menos não publicamente. As falas oficiais, em geral, elas são assim, né? Nenhuma hipótese é descartada. Com muita frequência a gente ouve isso. Né? Então, é do que a gente sabe e não exatamente sobre as informações que a própria polícia tem já na investigação. Mas a gente tem repórteres que têm fontes na Polícia Civil. Então, mesmo que publicamente eles digam algo, sempre vai haver aquele repórter que escarafuncha e fala, olha, a linha de investigação é essa, essa, essa e essa. Nesse caso, aparentemente não há. Né? Aparentemente também a polícia está tateando. Aparentemente. Tá? Posso ser surpreendido amanhã e espero ser. Obrigado, Thiago.